Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente, os meus nobres colegas vereadores, autoridades presentes, cumprimentar nossa amiga Flávia Lancha, Marcela Borges, Sidney Elias e o Bruno, como estou vendo aqui, que talvez tenha ido embora. Bom, queria falar um pouquinho a respeito dessas notas e dar uma explicação aqui, já que foi solicitado nas notas de repúdio sobre essa questão da contratação dos cargos de segundo assessor para os vereadores. Bom, vamos lá. Queria explicar alguns detalhes para vocês sobre o motivo desse projeto da Câmara, que o Leandro foi muito feliz na colocação dele quanto à necessidade. Eu venho do segmento privado. E a gente, como o Bruno mencionou aqui, quando a gente olha com esse olhar empresarial, por exemplo, a gente sempre tenta reduzir gastos. É por isso que eu também sou contra, eu sou muito a favor, na máquina pública, que a gente enxugue gastos. Nós temos que enxugar os gastos da máquina pública o máximo que nós pudermos. Eu sou um ativista dessa situação. Porém, quando eu cheguei aqui na Câmara, eu me deparei com uma situação, com uma realidade totalmente diferente de um resultado que a gente precisa dar à população. Como assim? Franca é uma cidade que tem quase 400 mil habitantes. E nós temos apenas 15 vereadores e um assessor. E quando o Bruno colocou aqui na frente que nós não devemos tomar outras cidades como exemplos ruins, concordo, mas é exemplos ruins daquelas cidades que cometem exageros. Vou dar alguns exemplos para vocês de cidades do tamanho de Franca, aproximadamente do mesmo tamanho de Franca, quantidade de assessores e de vereadores, e cidades que entregam bons resultados. A nossa cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, cidade de 400 mil habitantes, Piracicaba tem. Lá tem 23 vereadores e 4 assessores. Acho muito 4 assessores. Uma cidade do tamanho de Franca, do tamanho de Piracicaba, ter 23 vereadores e 4 assessores, acho muito. Acho que poderia ter 2 assessores. Araraquara, 250 mil habitantes, 17 vereadores, 19 vereadores, 2 assessores. Uberaba, menor um pouco que Franca, 21 vereadores e 3 assessores. Horas. Eu não estou querendo comparar para ter a mesma quantidade de vereadores e a mesma quantidade de assessores. Mas uma cidade de quase 400 mil habitantes, meu amigo Sidney, uma cidade de quase 400 mil habitantes, que há 30 anos atrás tinha 15 vereadores, cidade dobrou de tamanho. Mas depois já teve 21. A cidade dobrou de tamanho nos últimos 30 anos. Nós vamos seguir com 15 vereadores e um assessor, vocês vão me perdoar. É impossível entregar um resultado de qualidade. Não vou nem dizer de excelência. Por quê? O material nosso é humano. Quando o Bruno colocou aqui de uma empresa, e vamos fazer então uma analogia com uma empresa, vamos para o setor privado. Quando aumenta a demanda, às vezes você compra mais uma máquina, 2 máquinas, você aumenta o resultado. No caso da Câmara, não. O nosso material aqui, a nossa máquina é humana. E vou falar mais, eu tenho observado os resultados da Câmara. Quem é mais prejudicado por nós termos um assessor só, é quem precisa da Câmara. Porque quem não precisa da Câmara, dos vereadores, não importa se tem 1, 2, 3, todo mundo quer que nem tenha assessor. Agora vai na população pobre, na população carente, que está todo dia aqui, trazendo suas demandas dos bairros, das famílias, para ver se essas pessoas não precisam de mais um assessor.
Não é para nós, não. Os vereadores não estão ganhando nada com isso, não. É a população que precisa. E quanto ao que o meu nobre colega, que eu admiro e respeito, Bruno Madeira, falou sobre gastos, eu vou falar o que é caro. Caro é aquilo que não dá resultado. Hoje a Câmara dos Vereadores, com um assessor só, ela é cara, porque ela não dá o resultado que precisa. Então, nós devolvemos todos os anos para a Prefeitura cerca de quase 2 milhões para o Executivo usar da maneira que entende. Eu tenho absoluta certeza que se esse dinheiro for usado para colocar mais um assessor, nós vamos dobrar o número de atendimentos. O Leandro bem colocou aqui, a gente viaja, você tem um assessor que fica fazendo toda a parte burocrática. Quem que vai atender a população? E eu concordo que nós devemos enxugar a máquina pública, mas 2 assessores para 15 só vereadores, vocês podem ter certeza, é o mínimo para a gente entregar um bom resultado para a população. É por isso que eu escuto, e vezes eu já escutei, mesmo antes de estar aqui, que vereador não faz nada. Que vereador, os vereadores lá não fazem nada, mas não tem material humano. Nós precisamos entender uma coisa, não inchar a máquina pública, isso é obrigação. Agora, o mínimo de material humano para a gente trabalhar e entregar um bom resultado, principalmente para aqueles que mais precisam. Repito novamente, quem não precisa da Câmara, não precisa de assessor. Os assessores atendem aquelas pessoas mais vulneráveis. Os assessores atendem aquelas pessoas que estão todo dia aqui de gabinete em gabinete pedindo alguma demanda. Então vocês precisam entender, e eu falo com muita tranquilidade, eu venho sim do segmento privado e sou a favor de cortes de gastos. Eu sou a favor, mas não dá, tem um limite. Nós não vamos conseguir, a cidade cresce. Vou dar um exemplo para vocês. Nos últimos 4 anos, o número de servidores na prefeitura aumentou em 1.700 cargos. Na prefeitura. E 300 e alguma coisa, ou aposentaram, ou saíram, ou foram exonerados. Houve um aumento nos últimos 4 anos de 1.400 servidores. Por quê? A cidade cresceu. As demandas aumentaram. Precisa de gente nesses bairros para atender e trabalhar para a população. Agora a Câmara, nós estamos estagnados aqui, a cidade cresce, as demandas crescem, dobra de gente aqui na Câmara, a gente não consegue atender. Eu canso de receber mensagem aqui falando assim, te mandei uma mensagem, você não me responde. Não responde mesmo, não dá conta, gente. Vocês precisam entender uma coisa. Pesquisem. Comparem cidades do tamanho de Franca com os números que nós temos aqui de vereadores e assessores. Aí sim, aí se vocês me mostrarem cidades que entregam bons trabalhos, que tem 15 vereadores e um assessor, cidades do tamanho de Franca, a gente aborta esse projeto. Mas não existe, tá? Eu já pesquisei. Eu convido vocês a pesquisarem se existe uma cidade do tamanho de Franca com 15 vereadores e um assessor. Então, não dá para entregar um bom resultado. Não tem como entregar excelência. E para mim, resultado é o que faz a diferença na vida das pessoas. Nós estamos falando de um orçamento aqui. Ele falou, o dinheiro público não é receita. Não me lembro o que o Bruno falou. Eu concordo. Mas como que trabalha sem material humano? Uma indústria, ela tem, além de material humano, ela tem equipamentos. Às vezes você vai aumentar a produção, você aumenta o equipamento. O nosso, se aumentar a demanda, tem que aumentar a gente. Porque o nosso equipamento, o nosso material é humano. Então as pessoas precisam entender isso. Eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas estudem, comparem. Veja se realmente Franca consegue dar um resultado de excelência ao Poder Legislativo, uma cidade de quase 400 mil habitantes, com 15 vereadores e um assessor. Essa parte, Fra Sérgio, eu quero cumprimentá-lo, você muito feliz nas tuas colocações. Eu vou citar o exemplo de alguns assessores que a população conhece muito bem. Vou começar com a Rosinha. A pessoa que atende a comunidade do sítio Petrópolis e faz um trabalho maravilhoso, que dedica todos os dias, porque ela trabalha incansavelmente. Aí você vai no Cirineu, que trabalha com o vereador Gilson Pelizaro,
um cara fantástico, uma pessoa que é benquista pelos 4 cantos da cidade. Quem conhece o Cirineu sabe o tanto que ele trabalha atendendo a população. Vou falar aqui também de outra pessoa que é fantástica, que é o Zé Guilherme, que trabalha com o Donizete da farmácia. Eu duvido se as pessoas que conhecem o Zé Guilherme, que é atendido por ele, se tem alguma coisa contrária ao Zé Guilherme. E finalizando, eu tive 2 assessores, um eu pagava do meu bolso e o outro, que hoje é o Rosivaldo. Pelos 4 cantos da cidade, 358 bairros que a nossa cidade tem, eu falo assim, aponta uma pessoa em Franca que não valoriza o trabalho desses assessores. Sabe por quê? As pessoas vêm aqui e perguntam, e muitos do que estão criticando mandou mensagem pedindo emprego. Muitos que reclamaram, mandaram pedindo emprego. Esses que reclamam são covardes, sabe por quê? Reclama nas redes sociais, mas ali no direct, no particular, você podia arrumar uma vaga para mim. Podia arrumar uma vaga para mim. É covarde quem faz isso, sabe por quê? Eu tenho orgulho de ter o Rosivaldo como meu assessor, que é um cara fantástico. E quem, pegando o seu gancho, Francisco, anda comigo e com ele, vamos pelos 4 cantos da rua, sabe por quê? Porque eu, Rosivaldo, sabe o que a gente faz? A gente denuncia aquele dono do terreno que não faz calçada. Nós vamos na UPA, nas unidades de saúde. Quem me acompanha pelas redes sociais, eu estive de manhã, de madrugada, no momento mais difícil da pandemia, eu, Rosivaldo, Gilson Pelizardo, nós estávamos na UPA. Então, eu não tenho medo do trabalho, porque se tem uma coisa que eu sempre aprendi desde pequeno, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos, e eu honro os votos que a população de Franca me deu. Então, o que a gente faz? Trabalha. Se tiver quem eu escolher para ser meu assessor, pode ter certeza que essa pessoa vai trabalhar 24 horas. Com o vereador Tide não tem cabide de emprego. Eu posso falar isso porque o Rosivaldo trabalha comigo, eu cobro ele 24 horas e é um cara que quem conhece ele, quem conhece, e se eu estiver mentindo, pode vir me cobrar porque eu sei as pessoas que estão do meu lado. Parabéns, Fran Sérgio, pela tua posição. Os outros colegas eu não citei porque eu respeito, todos eles trabalham, mas esses são pessoas que eu tenho muita liberdade de falar. A exemplo da vereadora Andréia, que trabalhou como assessora e hoje é vereadora, fruto de muito trabalho e dedicação, atendendo a população de Franca. Mais 2 minutos para a conclusão. Obrigado, Sérgio. Só para concluir, gente. Então, eu vou encerrar aqui com muita tranquilidade. Eu convido a qualquer pessoa, seja munícipe, seja autoridade, seja do segmento público ou privado, para a gente debater esse assunto, para eu mostrar para vocês que é uma real necessidade. E não é para nós, como foi falado aqui, cabide de emprego. Graças a Deus, ninguém pensa em questão de cabide de emprego. As pessoas que mais precisam serão beneficiadas. Um assessor a mais, nós estamos falando de 2 assessores, saiu uma matéria que Franca dobrou o número de assessores, dobrou de 1 para 2, não é de 3 para 6 não, dobrou de 1 para 2. Então, só para finalizar, quem mais vai se beneficiar com um assessor a mais é a população mais vulnerável, é a população que mais precisa, e isso se faz necessário. Convido alguém a me trazer uma cidade com bons resultados, do porte de Franca, com 15 vereadores e um assessor. Aí sim nós podemos voltar ao debate. Muito obrigado, presidente.